Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de um livro que mexe com uma das doutrinas mais antigas do cristianismo. Vamos desvendar juntos o livro A Bíblia Sagrada é Unicista, de Samuel Mafra, e entender essa proposta dele de voltar para uma, como ele mesmo diz, simplicidade que há em Cristo. Ok, vamos lá. A ideia central aqui, baseada nesse livro, é dar uma chacoalhada na ortodoxia cristã tradicional. O autor ele meio que inverte o jogo, sabe? Em vez de perguntar se o unicismo é bíblico, ele pergunta, escuta, mas será que a doutrina da Trindade realmente está lá nas Escrituras? E tudo isso começa com uma virada de chave pessoal do autor. Ele conta que, por muito tempo, ele aceitou a Trindade na fé, mas sem entender de verdade. Só que aí, estudando a fundo as Escrituras, ele chegou numa conclusão que mudou tudo e que virou a base do livro, a de que a Bíblia, na essência dela, é um livro unicista. E é isso que nos leva ao coração do livro. Ele não é só mais uma interpretação teológica, não. Ele se apresenta como um desafio direto ao que o autor chama de uma construção filosófica, algo que só foi organizado de fato lá no século IV. Vamos olhar o argumento histórico aqui. Segundo o livro, a doutrina da Trindade não era um ensinamento original, mas foi uma resposta super elaborada para combater as heresias da época. E essa tal de chave mestra filosófica, ou seja, os dogmas criados nos concílios, acabou, na visão do autor, complicando uma mensagem que, na Bíblia, era bem mais simples e direta. Certo. Então, se a Trindade é apresentada como uma coisa que veio depois, qual é a alternativa que o livro propõe? Vamos agora entender o que é exatamente o unicismo, que é a base teológica que o autor defende. Essa definição aqui é a chave de tudo. O unicismo diz o seguinte: Deus é um ser único, um só, absolutamente indivisível. E as diferentes formas que a gente vê na Bíblia, Pai, Filho, Espírito Santo, não são pessoas diferentes. São, na verdade, manifestações ou papéis desse único Deus em ação. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, a visão trinitária, um Deus em três pessoas. Do outro, a visão unicista, um único Deus, uma única pessoa que se mostra para o mundo de jeitos diferentes. É exatamente nesse ponto que os dois caminhos teológicos se separam de vez. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver agora como o livro explica os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas olhando por essa lente do unicismo. Olha só a estrutura. O Pai não é uma pessoa separada, mas é Deus no seu papel de criador de tudo. O Filho não é uma segunda pessoa, mas é o mesmíssimo Deus que se manifestou em carne e osso para nossa redenção. E o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas é esse mesmo Deus, agora em sua forma espiritual, morando dentro de quem crê. São três atuações, três ministérios, mas de um único ser. E o pilar bíblico para sustentar tudo isso, segundo o autor, é o Shema, que é a declaração de fé mais fundamental do judaísmo. Essa passagem é usada para defender o que ele chama de monoteísmo inegociável, ou seja, a ideia de que a unidade de Deus é absoluta, não dá para dividir. Agora vamos para o princípio que amarra essa análise toda, o sola scriptura. O autor bate na tecla de que as conclusões dele vêm unicamente da Bíblia, rejeitando a autoridade da tradição da Igreja e dos concílios que vieram bem depois. O livro, claro, também já se prepara para se defender das críticas. O autor diz que muitos dos argumentos contra o unicismo são baseados em mal-entendidos, em alarmes falsos sobre o que a doutrina realmente ensina. Então, o ponto principal é este aqui. O livro defende que o unicismo não nega as manifestações de Deus. Ele só as redefine. Afirma que Jesus é a divindade inteira num corpo humano, que ele tinha, sim, uma natureza dupla, e que aquele Consolador prometido, o Espírito Santo, é o próprio Jesus voltando em forma espiritual. E aqui tem um ponto bem prático. O autor aponta que, na Bíblia, a autoridade sobre demônios, as curas, os milagres, tudo é feito em nome de Jesus, só no nome dele. Ele argumenta que a gente nunca vê ninguém usando o poder em nome da Trindade, e para ele isso só reforça o quanto o nome de Jesus é central e supremo. Já chegando na reta final, o livro não só apresenta sua doutrina, ele também faz um convite, um desafio direto a quem está lendo, para uma reflexão bem pessoal sobre a base da própria fé. Resumindo a ópera, a grande tese do livro é esta: a maior revelação das Escrituras não é um Deus em três pessoas. É que Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível.
Ele é o YHW do Antigo Testamento, o Todo-Poderoso em forma humana. Ponto final. E a gente encerra com a pergunta que o autor deixa no ar. É uma provocação, né? Que busca fazer com que cada pessoa investigue os fundamentos da sua própria crença. Independente da conclusão de cada um, a obra propõe essa jornada de volta às Escrituras para a gente encontrar as respostas por conta própria.